Bom, esse é o nosso 5.5 e eu sou o Gálvaro Júnior e tenho a alegria de estar com você sempre às 5h05 da tarde de segunda a sexta-feira, aqui nas plataformas de áudio, também na Rádio Cidade, sempre aí levando para você o melhor da reflexão. Rádio Cidade que tem sido muito importante, você pode conectar cidade104.com, você pode ouvir em qualquer lugar do planeta, tá uma programação muito bacana. Bom, Milagres da Fé é o nosso tema dessa semana. 5 vídeos, 5 minutos, sempre às 5h05 da tarde. Então é uma alegria, né, poder participar dessas reflexões com você de maneira prática, né, colocando na nossa vida algo que possa ser útil na nossa jornada e na nossa caminhada, na nossa família, no nosso trabalho. Ou seja, uma fé que as Escrituras Sagradas, né, Bíblia, ou seja, o que a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, pode nos dirigir, nos conduzir. E essa semana nossa temática é em cima do livro Milagres da Fé. Quem não quer, quem não precisa de um milagre na sua vida, né? Há tantas coisas que a gente fica lá orando, falando para Deus, Deus, eu preciso de um milagre. E Deus opera milagre. E nós vamos especificamente falar dos milagres que foram operados, né, que foram revelados, que foram experimentados nas Escrituras Sagradas a partir da fé. É diferente dos sinais. Depois a gente vai fazer uma outra série sobre sinais. Mas a fé que opera, a fé que coopera para aquilo que possa ser alcançado e agido na nossa vida. A primeira coisa, então, quando a gente para pensar em milagres da fé, é o que é fé, não é verdade? Porque muitas vezes a gente está muito confuso. Se a gente for para o dicionário, né, e aqui no livro traz todas as definições, olha só que coisa bacana. Lá no dicionário online fala assim: convicção intensa, persistência, crença, maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas, religião, excesso de confiança. Há muitas definições e muitas delas acabam permeando o nosso coração. Mas a fé, né, que às vezes a gente pensa, fé é um conjunto de práticas religiosas, um ritual. Ou quando a gente fala que uma pessoa é religiosa, a gente fala assim, esse é um homem, uma mulher de fé. Mas de que exatamente nós estamos falando? O que significa fé? E o único lugar que a gente vai encontrar uma definição mais acurada, mais alinhada àquilo que Deus revela para nós, afinal de contas, a Bíblia diz que nós precisamos viver pela fé. Somos homens e mulheres que vivemos da fé, pela fé e através da fé. Então é muito importante a gente começar hoje, né? E nossa primeira definição é o que é fé, nesses milagres que a gente quer alcançar. E aí, dentro do dicionário mesmo, né? Lá nesse dicionário da língua portuguesa, fala, é uma palavra que significa confiança, crença e credibilidade. É também, mas fé é muito mais do que apenas crer, no sentido de tentar confiar. Não é assim? É difícil a gente confiar em alguém que a gente não conhece. Mas a fé bíblica começa lá em Hebreus. Diz assim, em Hebreus no capítulo 11, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho e pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que tudo aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina, e aqui vai um segredo importante. Porque muitas pessoas, quando estão falando de fé, elas pensam assim, eu vou dar um passo no escuro, eu vou me atirar no desconhecido, eu vou viver pela fé. Eu estou dizendo assim, eu vou ver de uma forma que eu não sei como. Bom, fé, conforme Hebreus está dizendo para nós, o livro de Hebreus, o escritor está dizendo, é a certeza, ou seja, fé não tem nada a ver com dar um passo no escuro, ao desconhecido. Fé é convicção, é certeza. Em quê? Em que os meus olhos veem? Não, porque muitas vezes os nossos sentidos são traídos, porque eles percebem as coisas de forma diferente daquilo que é o real, daquilo que é o absoluto, daquilo que é o eterno, né? Então nós precisamos entender que fé é certeza em Deus, é conhecer a Deus. Ou seja, quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu vou ser um homem de fé, um homem que crê, um homem que confia, um homem que caminha segundo uma luz que vem do alto.
Então fé é conhecer a Deus. Então a gente precisa entender que fé é muito importante na nossa relação com Deus, porque diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então quanto mais eu conhecer a Deus, não é assim? Quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente tem confiança naquela pessoa, porque nós sabemos quem ela é, como ela faz, como ela age. Então o princípio de fé, crer, conhecer a Deus, me entregar ao conhecimento na relação individual, pessoal com o autor da vida, que é Jesus Cristo. Nós vamos aprender muitas coisas essa semana, então hoje sai daqui com o coração dizendo, o que é fé? Fé é certeza, certeza que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que faria. Fé não é ter expectativa que Deus faça o que eu gostaria, mas fé é a certeza de saber que Deus não falha e Ele vai cumprir toda a palavra que Ele empenhou consigo mesmo e revelou ela a nós. Deus abençoe e amanhã a gente volta às 5h05 da tarde.